Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí, vamos fazer os nossos estudos sobre Revolução Industrial na sua segunda, terceira, quarta Revoluções Industriais? Vamos dar uma olhadinha nisso? Me acompanhe, por favor. Muito bem, aqui nós demos uma ampliadinha, já dá para você visualizar aí, ok? Vamos lembrar que nós já falamos da segunda Revolução Industrial, alguns elementos, aqui só retomando, dizendo que esse período, por exemplo, foi marcado, olha aí, dá uma volta aqui, ó, pelo Taylorismo, né? Separação do trabalho, do trabalhador por tarefas e níveis hierárquicos, o Fordismo, a produção e consumo em massa, o Taylorismo, racionalização da produção, o Fordismo, a extrema especialização do trabalho, o Taylorismo, controle do tempo, o Fordismo, a rígida padronização da produção, e o Taylorismo, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. E o Fordismo, a sua famosa linha de montagem, a sua esteira. Eles se complementam. Tá? Só lembrando que o Taylorismo vai estar mais preocupado com o aspecto do comportamento do trabalhador frente à linha de montagem, enquanto que o Fordismo vai otimizar a produção em série, a produção em massa, por meio da sua linha de montagem, da sua especialização de funções, dessa forma, ok? Bom, na segunda Revolução Industrial, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na segunda Revolução Industrial, nós temos, que foi aí, né, entre 1850 a 1945, então pega a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, até a Segunda Guerra Mundial. Foi marcada também por reações operárias ao processo de exploração do modelo industrial capitalista. Então, nós tivemos o ludismo, né? Ludismo com L, né? Ludismo, o movimento dos quebradores de máquinas. Nós tivemos o cartismo, o movimento de cartas reivindicatórias. E, finalmente, a organização das trade unions, a organização dos primeiros sindicatos. Agora, além disso, o período foi marcado também por práticas consideradas predatórias, como o dumping, né? Os cartéis, os trustes e as holdings. Perfeito? Essas práticas caracterizavam já a transição de um capitalismo industrial concorrencial para o capitalismo financeiro monopolista. Perfeito? Na primeira metade do século XX, veja lá, a segunda Revolução Industrial pegou a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, ela foi marcada por vários acontecimentos, mas desses vários acontecimentos, três deles se destacaram. Olha aqui, ó. Será que são acontecimentos importantes? Dá uma olhadinha. Ó. Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, a crise de 29, né, que estourou lá em 29, mas vai ter os seus efeitos até 33, até o plano do Franklin Delano Roosevelt, o New Deal, e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Portanto, as duas grandes guerras mundiais fazem parte do segundo ciclo aí da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. Vamos dar uma olhadinha aí nos conceitos dumping, cartéis, trustes, rapidinho, ok? Olha aqui, ó. Dumping comercial. Estou colocando dumping comercial porque a palavra dumping pode ser utilizada também em outras áreas, então aqui o dumping econômico, o dumping comercial. É a ação de vender produtos a um preço inferior ao do mercado para derrotar a concorrência, ok? Para derrotar a concorrência. O jogo é desleal, tá? Pensa comigo, se você vende abaixo do preço de mercado, abaixo até mesmo do preço de custo, você não tem lucro, você tem prejuízo. Qual que é o seu objetivo? Quebrar o seu concorrente. Você pode me perguntar, professor, mas aí quem está vendendo dessa forma corre o risco de quebrar também. É verdade. Por isso que nessa prática do dumping, nós observamos que vai haver uma aliança entre o capital industrial e o capital financeiro. O capital financeiro para bancar aquela empresa ou aquele grupo até que eles consigam quebrar a concorrência. Quando eles quebram a concorrência, eles passam a monopolizar aquele mercado. Perfeito? Nós vamos ter também o cartel. O que vai caracterizar os cartéis, né?
vai ser o acordo entre empresas de um mesmo segmento, visando o alinhamento de preços, o controle de cotas de produção, a divisão de clientes e de mercados de atuação. Então, o cartel normalmente é mais conhecido por essa prática de alinhamento de preço que compromete profundamente a possibilidade da livre concorrência. Possibilidade da livre concorrência. Maravilha? Ok. Bom, é uma ação coordenada, ok? Ação coordenada, objetivando eliminar a concorrência e aumentar os preços. Tá bom? É isso. Essas duas práticas podem existir ainda hoje? Não, pessoal. Após a crise de 29, com aquelas medidas que vieram para sanear a crise de 29, nós tivemos um processo de leis, né? Leis antitrust, leis anticartel, leis antidumping, né? Essas leis aí. Okay? Bom, vamos passar aqui para frente. Vamos ver aqui outro elemento. Trust. O trust, né? A fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Pode-se definir trust também, que eu acho que fica mais simples, como uma organização empresarial, né, de grande poder de pressão sobre o mercado. Quer dizer, que é um grupo empresarial que, valendo-se do seu poder econômico, eles vão buscar controlar as várias etapas do processo produtivo. Essa expressão é utilizada para designar empresas ou grupos que, sob uma mesma orientação, mas sem perder a autonomia, se reúnem com o objetivo de dominar o mercado e eliminar a livre concorrência. Tudo bem? Controlam todas as etapas da produção, desde a retirada de matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias. Então, isso é valer-se do seu poder econômico, conseguindo controlar as várias etapas da economia. Maravilha? Ok. Nós temos os trusts horizontais, reúnem tipos de empresas que fabricam o mesmo produto, ou posso ter os trusts verticais. Uma empresa domina unidades produtivas responsáveis por várias etapas da produção. Esses dois conceitos. Bom, nós temos a holding. Holding está ligado ao controle acionário. E aí, holding pode existir? Eu posso ter conglomerados, eu posso ter grupos que controlam a maior parte das ações de outras empresas, de outros grupos, por meio de fusões, de associações? Posso. Isso aqui é legal. Né? Ainda hoje isso é legal, mas tem que ter a aprovação do Conselho Econômico do país, que observa se a formação de uma holding não pode ser nociva à livre concorrência. Perfeito? É isso aí. Então, nós temos exemplos, por exemplo, é bom, né? Nós temos exemplos como o da Ambev, por exemplo, né? E a Embev, que se ampliou ainda mais depois. Ok? Então, essa forma de sociedade é muito utilizada por médias e grandes empresas e normalmente visa melhorar a estrutura de capital ou é usada como parte de uma parceria com outras empresas ou mercado de trabalho. Então, a holding pode existir. O que está proibido por lei hoje? Cartéis, trusts e o dumping. Isso está fora já de lei, né, de cogitação, está fora de atuação no mercado. Ok? Vamos à frente. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora aqui na chamada Terceira Revolução Industrial. Né? Terceira Revolução Industrial. Maravilha. De 1945, então o marco foi o fim da Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial chegou ao final em virtude aqui, do armamento nuclear, da bomba atômica, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Isso já marcava uma profunda mudança em termos do fornecimento de energia, agora a energia nuclear, nessa possibilidade.
E aí a gente está colocando aqui até 1991, 2002, falando aqui da possibilidade do surgimento da web, né, do surgimento depois do smartphone, que vai permitir um uso da internet muito mais intenso. Parece que essa intensificação do uso da internet, da comunicação, da possibilidade de você acionar outros mecanismos por meio, né, da telefonia móvel e a internet, essa conjunção de elementos teria marcado a transição da terceira para a quarta revolução industrial. Mas muitos ainda estão teorizando sobre qual seria o marco inicial efetivo para essa chamada quarta revolução industrial, que a gente vai ver um pouquinho aí à frente, né? Então, olha, nós tivemos grande avanço tecnológico aqui na terceira revolução industrial, energia nuclear, viagens espaciais, informática, né? A informática, o processo de bancos de dados, de transmissão da informação em grande velocidade, né? Surgimento dos computadores, eu diria muito mais, né? Porque o computador surgiu lá na segunda revolução industrial, mas aqui a utilização, o uso intenso, né, de computadores, de programas, né, os softwares, a programação desses computadores cada vez mais refinada, mais elaborada, já tem o uso da internet, tá? E dos dispositivos móveis, dos telefones celulares, né? Robótica, eletrônica, nanotecnologia, biotecnologia. Esses elementos aqui já marcam o quadro aí da terceira revolução industrial. Okay? Olha, agora, o contexto, né? Quando nós estamos aqui na chamada terceira revolução industrial, você já está entendendo, é importante entender isso, que nós estamos no pós-Segunda Guerra Mundial. E no pós-Segunda Guerra Mundial estabeleceu-se ali a chamada ordem bipolar. Duas grandes potências de ideologias opostas, né? De um lado, os Estados Unidos, dominando, controlando aí a ideologia capitalista, e do outro lado, a União Soviética, controlando aí a ideologia socialista. Então, capitalismo versus socialismo, que vai caracterizar a Guerra Fria, um marco aí em 49, a partir da criação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O grande nome, né, o presidente dos Estados Unidos à época, o Harry Truman, a famosa doutrina Truman, que é uma marca para o início disso. Lá na União Soviética, o inoxidável Joseph Stalin, né? E isso até 1991. 1991 marca fortemente a crise do socialismo no leste europeu e, em 8 de dezembro de 91, pelo Tratado de Minsk, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, e aí o mundo vai viver novos ares, novas possibilidades, né? Bom, esse período foi marcado pela corrida armamentista, perfeito? Corrida armamentista, pela disputa por zonas de influência e pela corrida espacial. Essa foi uma marca aqui desse período. Poderíamos colocar aqui também, não é? Até me ocorreu de forma mais efetiva agora, enquanto estava aqui falando com vocês. Poderia colocar aqui também, pessoal, as grandes crises do petróleo, não é verdade? Então, esse período marcou aqui as grandes crises do petróleo. Crise do petróleo em 73, depois uma segunda grande crise do petróleo em 79, a intensificação dos confrontos no Oriente Médio, a questão envolvendo árabes e israelenses. Então, um período aqui realmente bem intenso. E nós vamos ter também a efetivação plena em vários lugares do mundo de direitos trabalhistas. Não em todos os lugares, mas em vários lugares do mundo, direitos trabalhistas e a proibição do trabalho infantil, né, que ainda existe, nós sabemos, mas você já começa a ter legislações
mais efetivas em relação a isso. Outro detalhe, pessoal, se a segunda revolução industrial foi marcada pelo Fordismo, pelo Taylorismo, né? Na terceira revolução industrial, nós não podemos esquecer de falar aqui sobre o toyotismo, né? Que nós temos o toyotismo. Como é que foi essa parada aqui do toyotismo? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Surgiu nas unidades fabris da fábrica japonesa, a Toyota, né? A partir da década de 1950. E aí eles vêm com um conceito bem diferente em termos da produção. Perfeito? Um conceito bem diferenciado nesse sentido. Muito bem. Esse modelo é considerado um exemplo de produção, olha aqui, ó, produção flexível, no qual o trabalhador, olha já a primeira diferença, é constantemente qualificado. E mais, o trabalhador não é qualificado só em uma tarefa, ele é qualificado para atuar em diversas funções relacionadas ao processo de produção. Então, ele pode atuar em várias áreas. Assim, ele vai conhecendo toda a empresa, ele vai se envolvendo com as várias atividades da linha de produção. Outro elemento fundamental na inovação toyotista é a maneira de gerenciar a unidade produtiva. Okay? E esse termo é o que vai aparecer em provinha para você lá, é denominada de just in time. Just in time. Ou seja, de acordo aí com o tempo, na hora, né? No momento em que o ritmo produtivo se adapta, por isso produção flexível, às demandas do mercado. Então, nada de ficar fazendo grandes estoques, nem de produtos finais, nem de matéria-prima, né? Então, olha aqui, os estoques de matérias-primas são reduzidos. Por quê? Porque eu vou produzir de acordo com a demanda. E é menor o capital empregado, né? Capital de giro estagnado na unidade produtiva, o que pode gerar ganhos à empresa, porque parte desse capital você pode investir no sistema financeiro e ganhar com isso. Então, isso dinamiza muito a produção, gera mais capital. Né? Olha bem, a gente fez um quadrinho aqui comparando. Aqui é a segunda revolução industrial, nós temos aqui o Fordismo. Okay? Realização de uma única tarefa pelo trabalhador, lá no Fordismo. Aqui na terceira revolução industrial, nós temos o toyotismo. O trabalhador exerce múltiplas tarefas. Múltiplas tarefas. Perfeito? Aqui, pagamento baseado em critérios da definição do emprego. Pro rata, salário, exclusivamente salário. Aqui não, pagamento pessoal em função do resultado da equipe. Resultado da equipe. Então, você estabelece metas para uma equipe. Você faz com que o trabalhador trabalhe em conjunto, em colaboração. O grande lance aqui é a colaboração e o envolvimento, obviamente, com a empresa. Né? Alto grau de especialização de tarefas. Então, o sujeito só faz aquilo. Né? Tem até uma chargezinha famosa que já caiu em provas, em que um sujeito fala com o outro na linha de montagem. Sabe, amanhã, depois de 30 e poucos anos de trabalho, eu vou me aposentar. Poxa, que legal. Falou, pois é, você sabe o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ele falou, não. Eu vou chegar até o fim dessa linha de montagem para ver o que eu produzi nesses mais de 30 anos. Quer dizer, então, nesse caso, é uma crítica ao Fordismo, porque o trabalhador fica bitolado naquela tarefa pelo resto da vida. Aqui a eliminação da delimitação de tarefas, para que você exerça outras funções dentro da empresa. Aqui pouco ou nenhum treinamento, o trabalho é muito repetitivo, né? Disciplinamento da força de trabalho, aí já por meio do Taylorismo, né? Das ideias do Winslow Taylor lá, e aqui longo treinamento no trabalho, educação continuada
Então, você vai ser treinado, não é só para aquilo, você vai sendo sempre treinado. Né? Você vê que aqui aquela questão de recursos humanos ganha uma ênfase considerável. Né? De cá, nenhuma ou pouca preocupação com a segurança no trabalho, isso aqui não existe no Fordismo, e aqui grande estabilidade no emprego para trabalhadores centrais, né? Praticamente propõe um emprego vitalício e até mais. A possibilidade do filho do trabalhador ocupar depois aquela vaga. Quer dizer, é como se a empresa abraçasse a questão da família. Perfeito? E aqui, a autocracia, quem manda lá é o chefão, e aqui uma liderança participativa. Você faz reunião com as suas equipes de trabalho e observa se há alguma demanda. Mas quem decide é você, é um poder central que decide. Né? Aqui não é sistema de gestão conjunta, não. Mas você ouve as equipes. Aqui o layout compartimentado, quer dizer, um ambiente de trabalho fechado. E aqui um layout flexível e aberto. O ambiente de trabalho panorâmico. Você consegue chegar lá e ver toda a área onde a produção está sendo realizada. Ok? Ok, acho que já deu para você visualizar bem aqui. Vamos avançar. Bom, também na terceira revolução industrial nós tivemos o volvismo, muito usado ainda hoje, tá? Volvismo. A fábrica da Suécia, a Volvo, né? O modelo produtivo volvista foi desenvolvido por um indiano, o M.T. Chavank, engenheiro da Volvo, fábrica sueca, em 1960. A indústria sueca era caracterizada pelo seu elevadíssimo grau de informatização e automação. É um ponto importante. E forte presença dos sindicatos trabalhistas e mão de obra altamente qualificada. Nas fábricas da Volvo, a produção é marcada por um alto grau de experimentalismo. Então, vai te permitir criatividade e resolução de problemas, né? Sem o qual talvez não fossem possíveis tantas alterações. O volvismo surgiu como resultado de várias inovações conjuntamente postas em prática. Com a peculiaridade do quê? Olha que importante o volvismo. Aquela gestão compartilhada, participação constante dos trabalhadores nas decisões. Além dos sindicatos atuantes e influentes, o alto grau de automação, tá, das fábricas faz com que os jovens não aceitem ser colocados como apenas uma extensão das máquinas. Então, a quebra total daquela concepção fordista e, dependendo até mesmo, toyotista, né? Mas principalmente uma crítica aí ao taylorismo e ao fordismo. Okay? Ó, no volvismo, o operário tem um papel completamente diferente daquele do fordismo e é mais importante do que o papel que o empregado tem no toyotismo. O trabalhador é quem dita o ritmo das máquinas e conhece todas as etapas da produção. É constantemente capacitado e participa, por meio dos sindicatos, de decisões no processo de montagem da planta da fábrica, o que o compromete ainda mais com o sucesso dos novos projetos, porque ele participou disso, né? Ele ajudou a decidir como é que seria feito. Ele deu a sua opinião. Olha, eles fizeram isso e viram que houve um aumento da produtividade, uma satisfação maior na hora de realizar a produção. Isso se reverteu claramente em lucros, né? Então, isso garantiu uma importante lucratividade. Perfeito? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Olha aqui, ó, modelos de produção industrial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, Taylorismo, Fordismo. O sistema era mecânico, né, de produção. O trabalhador age sozinho, não é um trabalho em equipe, na verdade. Deixa eu apagar aqui. Beleza.
Muito bem. A escola ensina o controle do tempo e do espaço. Essa que é a ideia aqui. Transitando para o toyotismo. O sistema já é elétrico de produção, certo? Você já tem máquinas elétricas. O processo não é só o processo mecânico, você tem máquinas elétricas. Os trabalhadores dependem de um supervisor central. Então, a ordem vem lá de cima ainda. Tá? Aí, agora aqui, do toyotismo para o volvismo, olha a diferença. O volvismo, o sistema já é eletrônico, então um sistema amplo de automação, né? Utilização de softwares, produção. Os trabalhadores, tanto no toyotismo quanto no volvismo, agem em grupos, mas aqui uma diferença. Aqui, os trabalhadores tomam as decisões. Inclusive, podem adotar ações criativas, inovadoras, visando melhorar o processo. Professor, isso não dá certo. Se eu adotei uma ação inovadora e não deu certo, né? Fez foi complicar mais ainda. Eu sou punido? De forma alguma. Porque como a ideia aqui é você poder experimentar. Tá? Óbvio, experimentar com responsabilidade, óbvio, experimentar tendo assim um mínimo de possibilidade de êxito no seu experimento. Agora, não deu certo, eu não vou reprimir, porque se eu reprimir, eu acabo sufocando um dos elementos fundamentais da ideia do volvismo, que é o experimentalismo, a possibilidade de você poder experimentar novas coisas, novas possibilidades. Tá? Os currículos incluem relações humanas, tanto no toyotismo quanto no volvismo, criatividade e formação continuada. A gente vai observar essas duas coisas. Só que aqui o trabalhador vai tomar as decisões e aqui ele, apesar de poder usar a sua criatividade, ele tem que remeter isso a um supervisor e ele é que vai definir ou decidir se você pode ou não usar aquilo. Tanto no toyotismo como no volvismo, as habilidades e competências são elementos aí fundamentais para que você possa produzir. Ok? Bom, agora aqui, gente, nós partimos já para a quarta revolução industrial, ok? Quarta revolução industrial. É um tema que está sendo discutido muito recentemente. A coisa é muito, eu digo recente, porque é uma discussão que vem de 2013, 2014 para cá, discussão a respeito de uma quarta revolução industrial. E a discussão maior ainda de quando é que teria se iniciado propriamente a quarta revolução industrial, as origens desse processo. Então, por isso que está aqui, ó, compartilhada a data 1991, 2002. E a gente tem alguns marcos. Ó, o marco inicial foi a WWW. Será que foi isso? Em 1991? É uma possibilidade. Né? Não precisamos marcar isso aqui como rígido. Olha, pode-se considerar como marco inicial da quarta revolução industrial a estruturação do primeiro website de Tim Berners-Lee, né? Que foi lá no CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, e foi colocado online em 6 de agosto de 1991. Oferecia uma explicação sobre o que a World Wide Web era. Como, né, a primeira postagem é isso, como alguém poderia criar um navegador, como instalar e configurar um servidor web e daí por diante, outras dicas. Né? Foi também o primeiro diretório. Aqui está o Berners-Lee, né? Considerado o pai da WWW. Né? As imagens e tal aqui, para você ter uma ideia. A interface aqui do computadorzinho dele. Aqui, acho que é um Epson. Aqui, talvez. Né? Muito bem. Vamos avançar. Então, olha como é que está aqui, para a gente ter uma ideia disso. Em 1989, o Berners-Lee apresenta a proposta desse sistema no CERN. Em 1990, o primeiro site servidor do mundo é aceito no CERN. Em 1991, a web é liberada para o uso
geral, os mais amplos. Né? Ainda em 91, o Berners-Lee publica um resumo do projeto, né? Aqui usando esse endereçozinho em 91. Ainda em 91, primeiro servidor da web fora da Europa. E, em 1993, libera o código-fonte www. Então, aqui uma evolução nesse processo, isso vai permitir transmissão de dados com alta velocidade, que as pessoas possam usar, as pessoas comuns possam usar isso. Né? Então, isso facilitou, favoreceu demais o processo de transmissão de dados, possibilidade de pesquisa, né? Eu diria, não, um processo de popularização mesmo nesse processo. Lógico, vai ter a restrição econômica, porque você vai precisar ter, né, os hardwares para poder fazer isso com competência. Né? Então, quarta revolução industrial aqui, ó, um outro marco. Poderia ser o smartphone, aí em 2002, poderia ser. Né? Um outro marco inicial, que pode ser considerado para a quarta revolução industrial, foi a popularização dos smartphones. Já no final da década de 90, nós vamos ter aí o vovô do smartphone, né? Os PDAs, né? Palm Top, enfim, que utilizavam principalmente os sistemas Palm OS, Windows, CE Pocket, PC e BlackBerry OS. Olha aqui os trambolhões, que são os antecessores. Né? Esse aqui era pequenininho, assim, parecia um estojinho, olha a caneta perto dele aqui, para você ver o tamanho. Tá? Windows CE. E aqui você vai tendo aqui. Ó. Você vê que o teclado ainda físico, né? Não tem um teclado digital propriamente. Aqui já uma possibilidade, você usava essa canetinha para poder tocar no teclado, fazer com que ele reagisse. Né? Os PDAs, né, Personal Digital Assistants, também chamados de handhelds, palm tops, foram computadores de dimensões reduzidas, tinham as funções de agenda e sistema informático de escritório, possibilidade de interconexão com um computador pessoal e uma rede informática sem fio. Então, sistema Wi-Fi, para o acesso de e-mail e de internet. Os PDAs foram, em grande parte, foram deixados de ser produzidos, né, descontinuados, usando aqui esse termo, durante a década de 2010, em função da popularização do quê? Dos smartphones e dos tablets. Né, e é o que a gente tem e usa hoje com grande tranquilidade. A BlackBerry lançou o seu primeiro smartphone em 2002, né, por isso que o 5810. E durante vários anos dominou o mercado junto com a Nokia, até o lançamento, aqui é o Steve Jobs, o lançamento do smartphone da Apple em 2007. A Microsoft lançou em 2003 o Windows Mobile, sistema operacional focado também em smartphones. Aí você está vendo aqui, antigo, bem diferente do que a gente tem hoje. Aqui ele já apresenta um modelo, já esse modelo em 2007, um modelo sensacional, né? Que é basicamente o que a gente usa hoje. Então, o que é, afinal de contas, a quarta revolução industrial? A expressão foi criada por Klaus Schwab em uma mudança de paradigma que está transformando a forma como consumimos e nos relacionamos. O Klaus Schwab, ele é o autor do livro A Quarta Revolução Industrial, publicado em 2016, e ele também é o fundador do Fórum Econômico Mundial. O termo-chave é adaptar-se ao mundo novo que a tecnologia criará. Né? Segundo os teóricos, não se trata apenas de mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico, mas sim uma mudança de modelo, de paradigma. A quarta revolução industrial traz consigo uma tendência à automação total das fábricas. Seu nome vem, na verdade, de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo da Alemanha, trabalhado desde 2013, que talvez seja um outro marco para isso que a gente chama de quarta revolução industrial. Né? Para levar a produção, olha aqui qual é a ideia, produção a uma total
independência da mão de obra humana. Então, quando a gente fala de quarta revolução industrial, você já está entendendo que a gente está falando de comunicação entre máquinas. Máquina comandando máquina, e aí para a máquina comandar a máquina, e quando tiver um problema, como é que ele é resolvido? Por isso a importância da inteligência artificial. Tá? Outra coisa, máquina comunicando com máquina, a quantidade de dados transmitidas é imensa. Então, você não precisa ficar guardando isso no computador. Então, outro elemento é a nuvem, né, para você poder acumular dados. E aí o sistema Big Data, você conseguir, os computadores, ao se comunicarem, conseguirem pesquisar, encontrar rapidamente resultados para aquilo que você está procurando. Você não precisa ficar fazendo uma pesquisa aqui, outra ali, até você achar o que você precisa. Não. Você coloca o termo, ele rapidamente cruza informações e te dá aí o resultado, né? Então, a automatização acontece através de um sistema cyberfísicos, que são feitos, né, sistemas cyberfísicos, essa comunicação entre máquinas, graças à internet das coisas. O que é essa internet das coisas? Quando vem internet, as máquinas se comunicam e comandam as ações. Perfeito? Então, a computação e a computação em nuvem, que é outro elemento importante aí nesse processo. Tá? Então, aí você tem os modelinhos do que seria a quarta revolução industrial. Os sistemas cyberfísicos, que combinam máquinas com processos digitais, são capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar entre eles e com humanos, mediante a internet das coisas. Olha aí, primeira revolução industrial, utilização de motores a vapor ou hidráulicos. Segunda revolução industrial, produção em série e eletricidade. Terceira revolução industrial, automação de processos e informática. E a quarta revolução industrial, conectividade ampla e grande quantidade, grande massa de transmissão de dados. Perfeito? Olha aqui, ó, também um outro esqueminha. Indústria 4.0, revolução 4.0, segurança da informação, você desenvolver sistemas cada vez mais elaborados para que haja a segurança dos dados que são transmitidos, a internet das coisas, então a comunicação entre máquinas, a computação em nuvem para você poder guardar dados, não precisa ficar guardando dentro aí de uma CPU, de coisa do gênero, né? Os sistemas têm que estar integrados para que eles possam se comunicar, manufatura aditiva, que você vai conseguir principalmente por meio das impressoras 3D, tá? Realidade aumentada, Big Data, esse cruzamento importante de dados, consegue te dar informações com grande velocidade, robôs autônomos, e você pode simular, as próprias máquinas simulam situações e podem gerar soluções. Então, esse é o esqueminha aí para a indústria 4.0. Muito bem, pessoal. É isso aí. É dessa forma que nós vamos concluindo aqui o nosso estudo sobre Revolução Industrial. Pegamos lá, desde a primeira, passando pela segunda, terceira, quarta Revolução Industrial, que você está vendo aí com essa velocidade imensa. Agora, a quarta Revolução Industrial pode apresentar alguns problemas, que é a exclusão efetiva de pessoas com baixos rendimentos, porque como é que você consegue entrar nesse mundo com toda essa tecnologia? Por outro lado, alguns afirmam que com o tempo, como toda tecnologia começou muito cara, com custo muito elevado, mas com o tempo consegue ir reduzindo aí esses custos. Bom, quem viver, verá. Agradeço aí a sua atenção aqui ao nosso conteúdo. A gente se encontra em breve com novos assuntos. Um abraço, bons estudos, firme aí na batalha, que vamos conquistar os nossos objetivos. Até mais. Tchau, tchau.